Bem-vindo a mais um episódio Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa é a minha querida esposa, a dona Rebeca. Estamos alegres, contentes com a sua presença conosco mais uma vez. Nós hoje vamos mudar o foco para crianças e primeiro, antes de como criar as crianças, né? Tem que ter crianças para criá-los. Sim. Nós vamos falar um pouco sobre a filosofia de por que ter filhos, por que não ter filhos, e biblicamente, né? Não o que eu penso, não o que o mundo pensa, mas o que a palavra de Deus nos ensina. E primeiramente nós vamos ver dois versículos para começar hoje, mas primeiro em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23, nós vamos ver aqui, começando no versículo 24. Então, Provérbios 23, começando no versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gera um sábio se alegrará nele. Alegrem-se seu pai e a tua mãe, e regozija-se a que te gerou. Então, nós vemos aqui, quando nós criamos filhos justos, quando nós criamos filhos sábios, elas vão produzir muita alegria, muito gozo nas nossas vidas. Então, sabendo como criar os nossos filhos, sabendo o que nós queremos, para o que Deus quer realmente, vai facilitar, vai fazer com que nós tenhamos uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de alegria por causa de nós criarmos os nossos filhos corretamente. Mas agora vire comigo também, vai estar na tela aqui, né? Salmo 127. Salmo 127, um dos meus capítulos favoritos, uma das passagens que eu uso bastante nas minhas mensagens, nos meus estudos. Mas Salmo 127, começando no versículo 1. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então nós vemos várias coisas aqui nessa passagem. Primeiramente, nós vemos que sem Deus o nosso trabalho vai ser em vão. Isso é o que nós vamos estar ensinando mais para frente, de como criar os nossos filhos com Deus e como Deus quer estar conosco na criação dos nossos filhos. Mas aqui no versículo 3 nós vemos que eles são uma herança. Deus nos dá os nossos filhos, e uma herança é algo que é dado para a próxima geração depois da morte de uma pessoa. Claro, o nosso Deus nunca morre, né? Então, Ele não está nos dando nossos filhos para fazer o que nós queremos com nossos filhos, mas sim Ele está nos emprestando, podemos dizer. Nós simplesmente somos mordomos de todas as coisas, inclusive os nossos próprios filhos. Sim. Então, hoje, eu quero que nós pensamos se é Deus que está nos dando os nossos filhos, se nós devemos estar criando os nossos filhos para Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus, para Ele. Quais são motivos que nós não devemos ter filhos? Quais não são bons motivos para ter filhos? Pronto, eu acho que assim é melhor. Quais não são bons motivos para ter filhos? E depois também quais são motivos bíblicos para ter filhos? Uma coisa que nós vemos, infelizmente, é meninas, né, querendo ter filhos para forçar o homem, para forçar o rapaz para casar com ela. E isso é pecaminoso, isso é antibíblico completamente. Sim. Nós, infelizmente, o nosso filho não é para ser usado. Primeiramente, você nunca deveria estar dormindo com ninguém antes do casamento, então esse é um pecado em si. A Bíblia nos ensina que a fornicação é pecado, então estamos morando junto antes dos casamentos, tendo sexo antes do casamento, é tudo antibíblico. E esse pensamento de ele não vai casar comigo a não ser que eu force ele, né? Então bem, ele não é bom homem. Se ele está tendo problema de casar contigo, então acha um outro rapaz. Sim. Acha um homem de Deus, um homem que tem interesse nas coisas de Deus, nas formas de Deus e como Deus quer. Nossos filhos não devem ser uma ferramenta
para forçar alguém para ficar contigo. Primeiramente, nunca funciona. Primeiramente, não. Primeiramente é pecado. Segundamente, ela nunca funciona. Você tendo um filho para tentar atrair o homem para forçar ele a casar contigo, não é correto, não é Não, e nunca vai acontecer. Ele vai ser ofendido. Muitas vezes eles abandonam você e o filho que você agora não tem. E é completamente o pensamento absurdo e antibíblico. Então. Também, se você já está casado e você está tendo a dificuldade com o relacionamento com seu marido, com sua esposa, um filho não vai resolver esses problemas. Não. Então, para ter um filho, para fortificar um relacionamento, também não é bíblico e não é correto. Sim. A realidade é que nós precisamos ter um relacionamento com Deus primeiro, antes de ter um relacionamento conjugal. Depois que nós um relacionamento forte com Deus, depois que nós temos um relacionamento forte com Deus, nós podemos ter um relacionamento forte conjugal. Depois que nós temos um relacionamento forte conjugal, nós podemos ter um relacionamento forte com os nossos filhos, mas tem que ser nessa ordem. O nosso relacionamento com Deus é mais importante, o nosso relacionamento com o nosso marido e esposa é mais importante do que nossos filhos. Então, tendo um filho ou para forçar o casamento ou para tentar restaurar o casamento, não são motivos bíblicos, não são motivos corretos, não são motivos sábios para termos filhos. Sim, e também eu vou ficar honesto, essas jovens meninas que estão ficando grávida para sair da escola, você é doida. Terminar sua educação. É absurdo para mim a rebelião que está levando muitas meninas de fazer coisas absurdas e destruir uma vida de um inocente, que é o filho que nasce. Sim. E os pais que estão deixando isso acontecer. Absurdo, absolutamente absurdo. E eu já vi várias vezes aqui no Brasil meninas com propósito ficando grávidas com qualquer homem para sair da escola. Você é idiota. Ponto final. Idiota. Então, e também nós temos muitos, e essa afeta os dois, os jovens e quem são casados. Você tem problemas emocionais e você ter o filho para um brinquedo. Você queria uma coisa que vai amar você somente. Você é muito egoísta, pensa somente em você e nem outra pessoa está pensando, se eu tenho um nenê, ele vai me amar do jeito que eu quero. Essa é uma mentira também, porque você vai criar um filho que vai odiar você. Sim. Esse não é propósito nenhum. Cara, qualquer coisa que... O nosso propósito de ter filhos é para a vontade de Deus. Então, qualquer coisa que é egoística, qualquer coisa que é para mim, eu quero o meu marido, eu quero um homem, então deixa eu ter um filho. É errado. Eu quero uma coisa para brincar, eu quero uma coisa que vai me amar. É errado. Todas as coisas que é focado em nós, essas filosofias, esses pensamentos são todos antibíblicos, porque nós devemos estar pensando primeiramente em Deus e depois no próximo, né? Nunca em nós mesmos. Nós somos carnais e nós acabamos, nos amamos, sim. Nós queremos o que nós queremos, sim, mas isso não é o que deveria ser, ou como é para ser. Sim. Então, primeiramente, não tenha um filho para forçar um relacionamento, para fortificar um relacionamento. Não funciona. Também não tenha uma criança porque você está desejoso de um amor. Fortifique o seu casamento. Trabalhe, ame seu marido e ele vai te amar de volta. E na realidade é que mesmo se o seu marido não te amar de volta, o seu amor para com Deus e ele te amando de volta é o suficiente. Então, mesmo se o seu marido sai da casa, você não precisa de uma criança para te dar este amor. Deus é o suficiente para dar o amor que nós necessitamos. Então, não é para ter um brinquedinho, né? Uma coisa que, eu gosto de criança, né? Eu gosto de nenezinhos. Não é uma filosofia bíblica, uma forma correta. Também no pensamento de finanças. Sim. Há certas pessoas que querem um fim financeiro, né? E querem as crianças para providenciar na sua aposentadoria, na sua idade mais avançada, terceira idade. Você quer aqueles filhos para te apoiarem, para te ajudarem
financeiramente e em outras formas. Isso também não é uma motivação bíblica para ter filhos. Como filhos, nós temos a responsabilidade, sim, de cuidar dos nossos pais, não de expulsá-los dos seus lares, né, e pegar uma coisa menor para eles. Mas como pais, nós não devemos estar tendo filhos por um motivo de, de ter uma segurança financeira futura. Também no mesmo pensamento de finanças, as nossas finanças, a nossa estabilidade financeira não é a razão para ter ou não ter nossos filhos. Muitas pessoas querem ter uma mansão antes de poder ter filhos, né? Nunca vai dar certo assim. Deus cuidará dos seus próprios. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, Deus vai cuidar das nossas necessidades. Então, tendo filho ou não tendo filho por causa da situação financeira que nós estamos também não é uma boa motivação ou pensamento ou filosofia de por que ou quando ter os nossos filhos. E essa ideia de finanças também, muitos brasileiros têm um filho só e falam, mas por causa de finanças, por causa disso, aquilo, nós vai esperar. E eles esperam 6, 7, até 10 anos de ter o segundo filho. Esse é absurdo, você é idiotas. Por quê? Seus filhos vão ser inimigos, não amigos, de jeito nenhum. Você está criando 2 filhos solteiros, mesmo que você mais de um. E você está dando muito mais trabalho em si mesmo. É muito melhor de ter seus filhos um após o outro perto. Sim. Eles vão ser amigos, eles vão apoiar uns aos outros. E também as fases da vida é mais fácil de passar. Nós temos 3 filhos. É egoísta também. Sim, nós temos 3 filhos e cada os nossos filhos têm mais ou menos 1 ano e meio de diferença, um pouco mais, um pouco menos, mas 2 anos é uma boa mentalidade de ter os seus filhos. Mais do que 2 anos fica um pouco, que nem minha esposa falou, a etapa da vida daquela criança é tão diferente com 2 anos, durante o tempo que ela está na sua casa, que elas nunca se aproximam um do outro. Então você perde aquela amizade que poderia ter entre os seus filhos. Os nossos 3 filhos gostam muito uns dos outros, os 3 estão casados hoje e até hoje os 3 toda semana se reúnem com suas esposas juntos, né? E tem um tempo juntos ali, comunhão e jogos e outras coisas. Por quê? Porque quando eles eram crianças, eles tinham uma grande amizade. E ele só podia ter isso porque a idade, faixa etária, era mais perto. Quando nós dividimos ou nós esperamos muito tempo, não somente dificulta para nós pais de ter filhos em etapas diferentes, mas também enfraquece o relacionamento que os nossos filhos poderiam ter. Então, os 2 anos, eu acho, isso que não é bíblico, né? Mas vendo a criação de filhos que têm menos de 2 anos de idade de diferença e os que têm maiores, você vê uma facilidade maior dos pais de criar os seus filhos e você vê uma amizade maior entre os filhos também. Então, não espera para ter muito dinheiro entre os filhos. Também não tem outras... Não espera muito. 2 anos, eu acho que mais do que 2, complica muitas coisas. Então, as finanças... Sim, nós devemos estar cientes das nossas finanças, sim, devemos cuidar das nossas finanças, sim, precisamos preparar as nossas finanças, todas essas coisas. Mas as nossas finanças, se é o foco principal, nós temos um amor por dinheiro e o amor do dinheiro é o princípio de todos os males, né? Então, temos que ter uma grande cautela de preocupar demais com as finanças. Então, nesse mesmo pensamento de finanças, é a carreira. Muitas mulheres não querem ter filhos por causa de uma carreira que eles querem seguir. Uma carreira que eles querem pôr à frente, né, da família. Esse é super perigoso. Eu estou bem ciente do fato que muitas pessoas no Brasil não estão conseguindo de sobreviver com um salário, dependendo do valor do salário. Alguns de vocês vai conseguir, é só que você não quer. Mas essa ideia que sua vida
no mundo, no trabalho, é mais importante do que criando filhos, é antibíblico. Satanás colocou isso para o maior propósito de destruir famílias. Sim. E ele está tendo muito sucesso nisso. Sim. Muitas mulheres estão escolhendo de trabalhar em vez de ou casar, ou se eles são casados, de ter filhos. Sim. Talvez elas tenham um só e não criam esse filho. Eles mandam para o creche de criar, o governo de criar, que é pecado também. Nós vamos falar isso na frente. Mas eles não têm o foco da família que deve ter. O seu trabalho nunca deve ser o primeiro lugar. Essa é completamente fora de ordem. E eu estou vendo isso muito, muito, muito hoje em dia. E é horrível. E realmente vocês eu vou ficar honesta, eu conheço tantos de vocês que está com seu trabalho em frente de tudo. Vocês são miseráveis. Vocês não são felizes, não são contentes. Vocês são mulheres bem feios. No jeito que você trata todo mundo, sua família, seus filhos, seu marido, a igreja. E você não tem a vida cheia de satisfação. E parte da razão, você está fora da vontade de Deus, ponto final. Sim. Então, vocês queriam ser felizes, mas a felicidade não veio no jeito que você acha. E você vai terminar sua vida muito, muito triste por causa das suas escolhas. Então, cuidado com isso. Sim. Então, a carreira, não somente a mulher, mas o homem também. Sim. Tem muitos homens que colocam a carreira, sim, Deus nos criou para trabalhar, mas Deus nos criou para trabalhar para Ele. E quando o nosso foco é na carreira e esquecemos da família, esquecemos de outras coisas, nós temos uma mentalidade incorreta. Então, não deixe a carreira ser algo que influencie você tendo filhos ou não, quando você vai ter filhos ou não, e esse tipo de coisas. Nós temos que ter a mentalidade, novamente, não para nós, mas para Deus, quando Ele quer. Também, o que acaba acontecendo quando nós queremos a carreira primeiro, nós queremos estabilidade financeira primeiro, nós acabamos tendo nossos filhos com uma idade mais avançada. E o mais avançado que é a nossa idade, primeiramente, o mais difícil que fica para nós, para criarmos os nossos filhos. Sim. Se eu tenho um filho quando eu tenho 40 anos, eu já vou ter 60 anos quando ele tem 20 anos. Então, quando ele está saindo da casa, eu já tenho 60 anos. E eu não tenho aquela capacidade, a força. Nossos filhos precisam de investimento de energia, de tempo. E o mais novo que nós somos, não que nós precisamos ter crianças com 18 anos, 19 anos, não estou falando nada disso, claro. Mas nós tivemos os nossos filhos quando nós tínhamos 22 anos. Então, esperando muito tempo para ter os nossos filhos, complica na nossa saúde a criar eles. Também nós não vamos ter aquele investimento que nós poderíamos ter nos nossos netos. Sim. Porque os nossos filhos já são fora da casa, já casaram, não temos netos ainda, mas nós ainda não temos nem 50 anos ainda. E daqui a alguns anos, com certeza vamos ter aqueles netos e vamos ter uma energia, vamos ter aquele tempo para investir, não somente quando eles são nenês e pequenos, mas mesmo na juventude deles. Nós vamos estar ali para poder apoiar, para poder dar sabedoria e tudo mais. Então, o tempo que nós esperamos dificulta muitas vezes a criação dos nossos filhos. Também, o mais velho que você fica, o mais chance que você tem de ter crianças com deficientes, que complica a vida. Eu entendo que às vezes você não acha seu marido ou esposa até você já está avançado em idade. Eu entendo isso. Mas para vocês que já achou e é novo, não espera para outras coisas primeiro. Você está fazendo coisas que vai machucar a família inteira. No fim. Deus tem seus planos e Deus pode não te dar o seu marido, sua esposa, até com idade mais avançada. Não estou falando nada disso, estou falando quando nós podemos ter o controle. Nós temos que estar sabiamente usando a sabedoria, né? Sim. Também,
Outra coisa que nós vemos, principalmente no dia de hoje, é esse pensamento de salvar o planeta. De não ter filhos porque a humanidade está destruindo o planeta. Isso é completamente antibíblico, isso não é verdadeiro. Isso é Satanás realmente destruindo a família, isso é Satanás destruindo o cristianismo. Nós não temos como destruir esse planeta. A palavra de Deus nos ensina que Deus vai destruir esse planeta depois que ele voltar. Isso 1000 anos depois que ele voltar para nos buscar. Então não tem como a humanidade destruir esse planeta. Isso é impossível. Agora, o foco não é esse aqui. Mas para não ter filhos por causa desse pensamento que eu preciso salvar o planeta, ou se eu tiver muitos filhos, nós estamos destruindo o planeta, não tem como você destruir esse planeta. Deus criou o planeta e Deus vai destruir o planeta quando Ele quiser, quando Ele decidir. Então, isso é Satanás trabalhando nos corações, infelizmente, de até muitos cristãos. Sim, sim. Então, cuidado com esses pensamentos que está em nossa sociedade cristã hoje sobre crianças e não é bíblico, não é correto. Muito obrigado por estar conosco. Espero que nós podemos te ajudar na filosofia de porquê, razões para não ter filhos, né? E que nós possamos realmente ter filhos para a honra e glória de Deus. E na próxima etapa nós vamos ver filosofias bíblicas para ter filhos e outras coisas desse tipo. Muito obrigado novamente. Espero que Edificando Famílias na Fé tenha sido uma bênção nas suas vidas. Volte conosco a semana que vem.